Ora, salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje, dia 11 de maio de 2019, neste iluminado, abençoado sábado, agradecer por todas as bênçãos recebidas. Para falarmos a perda de entes queridos. E desta forma, a dor causada pela perda dos entes queridos, entre amados, atinge a todos nós com a mesma intensidade. É a lei da vida a que estamos sujeitos. Quando nascemos, a nossa única certeza absoluta no transcorrer da vida será de que um dia morreremos. Não costumamos pensar muito na morte, não fazendo ela parte das nossas preocupações mais imediatas. Vamos levando a nossa vida sem pensar até que um determinado dia morremos. Mas daí vem o inesperado. E quando nos deparamos, ela nos bate na nossa porta, arrebatando-nos um ente querido, um ente amado. Então sentimos-nos impotentes diante dela e o pensamento de que nunca mais o veremos aumenta a dor. A dor alguma é incomparável a essa perda. Muitas das vezes ceifando até a alegria de viver de quem fica no corpo físico, assinalando profundamente os sentimentos de amor, deixando vigorosas marcas no campo emocional, mesmo na vida física. Há separações traumáticas, longas e às vezes definitivas. Na morte, vem então a saudade e a vontade de ter outra vez aquele que se foi. Isto é tudo perfeitamente natural e compreensível. A morte, no entanto, é uma fatalidade inevitável e todos aqueles que se encontram vivos no corpo físico, em momento próprio dele, serão um dia arrebatados. Algumas pessoas sentem com maior intensidade a perda do ente querido, do ente amado, demorando até a se recuperar da dor pela partida deste, o tal período de luto. O período de luto é muitas das vezes influenciado por vários fatores. Dentre estas ideias, a saúde, a cultura, as crenças religiosas, a segurança financeira, a vida social, antecedentes até de outras perdas ou eventos traumáticos. E principalmente quando a morte ocorreu repentinamente de uma forma brusca, como acontece em desastres de acidente ou por atos de violência. Cada um destes fatores pode aumentar ou diminuir a dor do luto. Mas por que será tão dolorosa a perda, ou melhor, a separação de um ente amado, justamente porque o amamos? E por essa forma, porque o amamos, queremos tê-los continuamente junto a nós. E isso é natural. Portanto, não necessita de grandes explicações. Vivemos em funções uns dos outros. Se aquele que amamos se vai, como não sentir a impossibilidade de se conversar, ouvir a voz, tocar no ente querido, ente amado que partiu? É devastador. É devastador para aquele ser físico que ficou. Uma foto, um aroma, uma música, umas palavras, uma roupa, muitas das vezes bastam para lembrar
o ente querido, e a dor da sua ausência sempre está por trás da porta, reaparece, cada vez mais forte, acompanhada da saudade causticante, diante de tão terrível e amarga dor, aonde procurar o consolo? Aonde procurar as respostas? O que fazer e qual a nossa atitude mais correta para sobrevivermos a ela? E para entender a atitude dos espíritas diante da dor, da perda de entes queridos, é preciso entendermos a visão espírita da morte. Toda a religião espiritualista tem em comum a crença da imortalidade da alma. No entanto, o espiritismo acrescenta e difere das demais, porque nos mostra que além de imortal, a alma após a morte mantém a sua individualidade. Ela se aperfeiçoa, ela evolui pela pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações. E existe a comunicação entre os que se encontram no mundo espiritual e aqueles que se encontram no mundo material. Diante da imortalidade da alma, a morte é, pois, a destruição única e exclusivamente do corpo físico, comum a todos os seres biológicos, seja pelas transformações orgânicas, seja pelo desgaste à medida que nele se movimenta ou por uma agressão violenta. Considerando até que o espiritismo está em constante crescimento e renovação, a morte é um meio de transição e não um ponto final, possibilitando assim, através da reencarnação, mudanças de ambientes e projetos de vida. Vejamos, por exemplo, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos, na questão 153. Pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? A resposta: a vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Segundo consolo que encontramos na doutrina espírita, possibilidade de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. A possibilidade da comunicação com um ser querido leva muitas pessoas a desejarem a todo custo uma mensagem, uma palavra que possa proporcionar-lhes a aceitação do ocorrido e que lhes minore a dor da enorme saudade que sentem. No entanto, é necessário se precaver contra a urgência desenfreada de se obter essa comunicação, principalmente quando é recente a desencarnação. Nesse caso, sabemos que ela não é de todo impossível, mas não é recomendada porque isto é natural. É natural e previsível para todos os recém-desencarnados. Há um período de adaptação do espírito à sua nova realidade. Não podemos olvidar também que as condições em que se encontram os espíritos no mundo espiritual se dão pelo próprio espírito, ou seja, pelas escolhas, a forma como viveu enquanto encarnado, seus méritos e suas necessidades. Diante disso, a comunicação pode ser impedida ou não possível por um determinado tempo. Em segundo, as comunicações são acompanhadas de uma necessidade e de uma
utilidade. Temos que entender que o mundo espiritual não está para nos servir a qualquer hora ou custo, para saciar desejos desenfreados, porque isso pode abrir portas para mistificações e até obsessões. Por isso, toda e qualquer comunicação deve ser vista com cautela e muita seriedade. Estas pessoas que buscam, por exemplo, o centro espírita com profundo desejo de receberem uma mensagem de um ente querido desencarnado, desde já estejam avisadas de que este contacto nem sempre é possível. Às vezes passam-se meses, às vezes passam-se anos antes de obterem uma palavra ou uma mensagem. Neste caso, nem os médiuns, nem os espíritos estão obrigados a nos dar as respostas que queremos. Mas se a misericórdia divina permitir, com certeza será recebida, como podemos comprovar por tantas psicografias posteriormente publicadas em livros. Recebidas por, nem sequer preciso lembrar porque ele está sempre aqui, Francisco Cândido Xavier. Mensagens consoladoras, esperançosas, para pais, filhos, amigos. Outro consolo que a doutrina espírita traz diz respeito às desencarnações de entes amados em tenra idade. Jovens filhos ceifados de um momento para outro por meio de acidentes violentos, desenfreada, acidentes violentos. Isto recome a mente para uma altura, enfim, desenfreadas doenças rápidas, e esse tipo de desencarnação geralmente causa muito espanto no ser físico. Além de muito espanto, muita revolta para os que ficam. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Instruções dos Espíritos, no item perda de pessoas amadas e mortes prematuras, Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, já se passaram uns dias, ele diz assim: a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Ressalta-se que é nos casos de morte em que não houve imprudência ou que não houve nenhuma participação do desencarnado. E Sansão ainda nos diz: regorizai-nos em vez de chorar, quando apraz Deus retirar um dos seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que venha na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando, livre do seu invólucro, o seu invólucro corporal, mães, sabeis, mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem
perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Diante dessas palavras intuitivas do Espírito Sansão, podemos ver que os pensamentos dirigidos aos entes queridos amados, desencarnados, chegam como vibrações e são percebidas e assimiladas por eles. Porque a morte nada mais é do que a destruição do corpo orgânico, mas a alma, o espírito, é imortal, segue eternamente por esses confins do universo. Assim como os laços de amor e de afeição que os uniu aos pais, aos filhos, aos maridos, às esposas, aos amigos, continuarão a existir. E a doutrina, ainda vou mais. A doutrina espírita orienta-nos a pensar e emitir vibrações de amor e não de dor e desespero. Vejam, por exemplo, o que nos revela a questão 936 do Livro dos Espíritos. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Resposta: o espírito é sensível às lembranças e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrojada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com ele. Da mesma forma, os entes amados que partiram nos emitem pensamentos e vibrações de amor e de esperança. Acontece que muitas das vezes nos prendemos na dor e não nos apercebemos da presença deles. Muitas vezes eles têm que recorrerem às sessões mediúnicas com a devida permissão dos seus orientadores espirituais para pedir que não soframos mais, que nosso sofrimento excessivo os fazem sofrer, que nosso apego às lembranças com dor os atingem e os afligem. Muitos ainda impossibilitados de virem se comunicarem, porque ainda estão se adaptando e se recuperando. Um dos motivos que a evocação não é recomendada. Solicitam aos seus mentores que mandem notícias em seus nomes para acalmar os corações dos aflitos, dos familiares em sofrimento. A morte não é o mergulho no nada, é apenas a mudança de estado e que eles continuam do lado de lá, recebendo de nós os sentimentos de amor ou de revolta que possamos emitir. E aqui, Joana de Ângeles nos alerta. Esta grande mentora, Joana de Ângeles, nos alerta quanto a nossa atitude perante aos nossos desencarnados entes queridos na obra Rumos Libertadores. Ela diz assim: não digas ou interrogues antes os que desencarnaram, deixaram e agora, o que será de mim? Estes conceitos profundamente egoístas afastam desamor antes do que devotamento. Não te entregues ao desejo de partir, também sob a falsa alegação de que não pode continuar sem eles. Essa atitude fala-os a sofrer. Cada um se ponha no lugar deles, como se sentiriam do lado de cá, acompanhando o ser amado que, se resolvesse complicar a sua própria situação, justificando seres tu o responsável. Imaginemos
impossibilitado por leis soberanas de socorrer ao amor da retaguarda, que em desalinho caprichoso chamasse e imprecasse por cada um de nós. E verificaremos quanto nos seria doloroso. Assim, também eles sofrem, em razão de atitude contundente quanto se alegra em face da resignação, da saudade dulce, da saudade e das preces gentis e os afetos que nós lhe devotamos. Podemos tirar 3 lições do texto de Joana de Anjos. Primeira lição: os nossos pensamentos emitidos os fazem sofrer ou se alegram. Segunda lição é não buscar invocá-los quando ela diz: imagina-te impossibilitado por leis soberanas de socorrer ao amor da retaguarda que em desalinho caprichoso chamasse e imprecasse por ti. Terceira lição: envolvê-los em preces. O Evangelho segundo o Espiritismo traz até uma grande coleção de preces dignas de qualquer altura, e fala da importância da oração pelos que acabam de deixar a terra, como forma de ajudar no desligamento do espírito, tornando o seu despertar no além mais tranquilo. Para enfrentarmos a dor da perda de entes queridos, devemos partir primeiro da fé, na fé e da confiança na imortalidade da alma, que é apenas a transição de um estado físico para outro estado, o qual seja a saída do mundo físico para a vida do mundo espiritual, que a alma liberta do corpo segue o seu curso mantendo a sua individualidade, levando consigo as experiências, os amores, os laços de família que são ainda mais reforçados. Postos que libertos do corpo, os espíritos compreendem melhor certas situações, às quais enquanto estavam no corpo passavam despercebidos. A crença na vida após a morte e que a separação é passageira traz um grande consolo no momento da partida daqueles que amamos. Pois é, lembrar os bons momentos vividos com esse ente querido, esse amado, sabendo que nada acontece por acaso e que a separação é apenas momentânea, demonstrando assim fé e confiança nos desígnios de Deus e na possibilidade do reencontro. Sabendo que a desencarnação é para nós inevitável, devemos nos preparar para ela, vivendo cada instante, uns com os outros, como se fosse o nosso último dia, aprendendo e compartilhando conhecimentos, amando, perdoando e servindo ao bem comum. Cultuar a memória dos entes queridos desencarnados, mediante ações de que eles se alegram, de que possam participar, Deus, inspirando-nos e protegendo-nos, ou hoje, dia 11 de maio de 2019, ou não quiseram iluminado, abençoado sábado. Dessa forma, tomemos muita atenção, agradecendo a Jesus divino e amado Mestre, para falarmos esta rica e feliz oportunidade, a perda de entes queridos. E desta forma, a dor causada pela perda dos entes queridos entre amados atinge a todos nós com a mesma intensidade. É a lei da vida a que estamos sujeitos. Quando nascemos, a nossa única certeza absoluta no transcorrer da vida será de que um dia morreremos. Não costumamos pensar muito na morte, não fazendo ela parte das nossas preocupações mais imediatas. Vamos levando a nossa vida sem pensar até que um determinado dia morremos. Mas daí vem o inesperado.
E quando nos deparamos, ela nos bate na nossa porta, arrebatando-nos um ente querido, um ente amado. Então sentimos-nos impotentes diante dela. E o pensamento de que nunca mais o veremos aumenta a dor. A dor alguma é incomparável a essa perda. Muitas das vezes ceifando até a alegria de viver de quem fica no corpo físico, assinalando profundamente os sentimentos de amor, deixando vigorosas marcas no campo emocional, mesmo na vida física. Há separações traumáticas longas e às vezes definitivas. Na morte vem então a saudade e a vontade de ter outra vez aquele que se foi. Isto é tudo perfeitamente natural e compreensível. A morte, no entanto, é uma fatalidade inevitável e todos aqueles que se encontram vivos no corpo físico, em momento próprio dele, serão um dia arrebatados. Algumas pessoas sentem com maior intensidade a perda do ente querido, do ente amado, demorando até a se recuperar da dor pela partida deste, o tal período de luto. O período de luto é muitas das vezes influenciado por vários fatores. Dentre estas ideias, a saúde, a cultura, as crenças religiosas, a segurança financeira, a vida social, antecedentes até de outras perdas ou eventos traumáticos, e principalmente quando a morte ocorreu repentinamente de uma forma brusca, como acontece em desastres de acidente ou por atos de violência. Cada um destes fatores pode aumentar ou diminuir a dor do luto. Mas por que será tão dolorosa a perda, ou melhor, a separação de um ente amado, justamente porque o amamos? E por essa forma, porque o amamos, queremos tê-los continuamente junto a nós. E isso é natural. Portanto, não necessita de grandes explicações. Vivemos em funções uns dos outros. Se aquele que amamos se vai, como não sentir a impossibilidade de se conversar, ouvir a voz, tocar no ente querido, ente amado que partiu? É devastador. É devastador para aquele ser físico que ficou. Uma foto, um aroma, uma música, umas palavras, uma roupa, muitas das vezes bastam para lembrar o ente querido. E a dor da sua ausência sempre está por trás da porta, reaparece cada vez mais forte, acompanhada da saudade causticante, diante de tão terrível e amarga dor. Aonde procurar o consolo? Aonde procurar as respostas? O que fazer e qual a nossa atitude mais correta para sobrevivermos a ela? E para entender a atitude dos espíritas diante da dor, da perda de entes queridos, é preciso entendermos a visão espírita da morte. Toda a religião espiritualista tem em comum a crença da imortalidade da alma. No entanto, o espiritismo acrescenta e difere das demais, porque nos mostra que além de imortal, a alma após a morte mantém a sua individualidade.
ela se aperfeiçoa, ela evolui pela pluralidade das existências, ou seja, as reencarnações. E existe a comunicação entre os que se encontram no mundo espiritual e aqueles que se encontram no mundo material. Diante da imortalidade da alma, a morte é, pois, a destruição única e exclusivamente do corpo físico, comum a todos os seres biológicos, seja pelas transformações orgânicas, seja pelo desgaste à medida que nele se movimenta ou por uma agressão violenta. Considerando até que o Espiritismo está em constante crescimento e renovação, a morte é um meio de transição e não um ponto final, possibilitando assim, através da reencarnação, mudanças de ambientes e projetos de vida. Vejamos, por exemplo, vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos, na questão 153. Pergunta: em que sentido se deve entender a vida eterna? A resposta: a vida do Espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna. Segundo consolo que encontramos na doutrina espírita, possibilidade de comunicação entre os encarnados e os desencarnados. A possibilidade da comunicação com um ser querido leva muitas pessoas a desejarem a todo custo uma mensagem, uma palavra que possa proporcionar-lhes a aceitação do ocorrido e que lhes minore a dor da enorme saudade que sentem. No entanto, é necessário se precaver contra a urgência desenfreada de se obter essa comunicação, principalmente quando é recente a desencarnação. Nesse caso, sabemos que ela não é de todo impossível, mas não é recomendada porque isto é natural. É natural e previsível para todos os recém-desencarnados. Há um período de adaptação do espírito à sua nova realidade. Não podemos olvidar também que as condições em que se encontram os espíritos no mundo espiritual se dão pelo próprio espírito, ou seja, pelas escolhas, a forma como viveu enquanto encarnado, seus méritos e suas necessidades. Diante disso, a comunicação pode ser impedida ou não possível por um determinado tempo. Em segundo, as comunicações são acompanhadas de uma necessidade e de uma utilidade. Temos que entender que o mundo espiritual não está para nos servir a qualquer hora ou custo, para saciar desejos desenfreados, porque isso pode abrir portas para mistificações e até obsessões. Por isso, toda e qualquer comunicação deve ser vista com cautela e muita seriedade. Estas pessoas que buscam, por exemplo, o centro espírita com profundo desejo de receberem uma mensagem de um ente querido desencarnado, desde já estejam avisadas de que este contacto nem sempre é possível. Às vezes passam-se meses, às vezes passam-se anos antes de obterem uma palavra ou uma mensagem. Neste caso, nem os médiuns, nem os espíritos estão obrigados a nos dar as respostas que queremos. Mas se a misericórdia divina permitir,
com certeza, será recebida, como podemos comprovar por tantas psicografias posteriormente publicadas em livros. Recebidas por, nem sequer preciso lembrar, porque ele está sempre aqui, Francisco Cândido Xavier. Mensagens consoladoras, esperançosas, para pais, filhos, amigos. Outro consolo que a doutrina espírita traz diz respeito às desencarnações de entes amados em tenra idade. Jovens filhos ceifados de um momento para outro por meio de acidentes violentos, desenfreada, acidentes violentos. Isto recome a mente para uma altura, enfim, desenfreadas doenças rápidas, e esse tipo de desencarnação geralmente causa muito espanto no ser físico. Além de muito espanto, muita revolta para os que ficam. Mas no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Instruções dos Espíritos, no item perda de pessoas amadas e mortes prematuras, Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863, já se passaram uns dias, ele diz assim: a morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Ressalta-se que é nos casos de morte em que não houve imprudência ou que não houve nenhuma participação do desencarnado. E Sansão ainda nos diz: regorizai-nos em vez de chorar, quando apraz Deus retirar um dos seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé, e que venha na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando, livre do seu invólucro, o seu invólucro corporal, mães, sabeis, mães, sabeis que vossos filhos bem amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossa lembrança os inebria de contentamento, mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Diante dessas palavras intuitivas do Espírito Sansão, podemos ver que os pensamentos dirigidos aos entes queridos amados desencarnados chegam como vibrações e são percebidas e assimiladas por eles, porque a morte nada mais é do que a destruição do corpo orgânico, mas a alma, o espírito, é imortal, segue eternamente por esses confins do universo, assim como os laços de amor e de afeição que os uniu aos pais, aos filhos, aos maridos, às esposas, aos amigos, continuarão a existir. E a doutrina, ainda vou mais, a doutrina espírita orienta-nos a pensar e
emitir vibrações de amor e não de dor e desespero. Vejam, por exemplo, o que nos revela a questão 936 do Livro dos Espíritos. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Resposta: o espírito é sensível às lembranças e às saudades dos que lhe eram caros na terra, mas uma dor incessante e desarrojada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e confiança em Deus, e por conseguinte um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com ele. Da mesma forma, os entes amados que partiram nos emitem pensamentos e vibrações de amor e de esperança. Acontece que muitas das vezes nos prendemos na dor e não nos apercebemos da presença deles. Muitas vezes eles têm que recorrerem às sessões mediúnicas com a devida permissão dos seus orientadores espirituais para pedir que não soframos mais, que nosso sofrimento excessivo os fazem sofrer, que nosso apego às lembranças com dor os atingem e os afligem. Muitos ainda impossibilitados de virem se comunicarem, porque ainda estão se adaptando e se recuperando. Um dos motivos que a evocação não é recomendada. Solicitam aos seus mentores que mandem notícias em seus nomes para acalmar os corações dos aflitos, dos familiares em sofrimento. A morte não é o mergulho no nada, é apenas a mudança de estado e que eles continuam do lado de lá, recebendo de nós os sentimentos de amor ou de revolta que possamos emitir. E aqui, Joana de Ângeles nos alerta. Esta grande mentora, Joana de Ângeles, nos alerta quanto a nossa atitude perante aos nossos desencarnados entes queridos na obra Rumos Libertadores. Ela diz assim: não digas ou interrogues antes os que desencarnaram, deixaram e agora, o que será de mim? Estes conceitos profundamente egoístas afastam desamor antes do que devotamento. Não te entregues ao desejo de partir, também sob a falsa alegação de que não pode continuar sem eles. Essa atitude fala-os a sofrer. Cada um se ponha no lugar deles, como se sentiriam do lado de cá, acompanhando o ser amado que, se resolvesse complicar a sua própria situação, justificando seres tu o responsável. Imaginemos, impossibilitado por leis soberanas de socorrer ao amor da retaguarda, que em desalinho caprichoso chamasse e imprecasse por cada um de nós, e verificaremos quanto nos seria doloroso. Assim, também eles sofrem, em razão de atitude contundente quanto se alegra em face da resignação, da saudade dulce, da saudade e das preces gentis e os afetos que nós lhe devotamos. Podemos tirar 3 lições do texto de Joana de Ângeles. Primeira lição: os nossos pensamentos emitidos os fazem sofrer ou se alegram. Segunda lição é não buscar invocá-los quando ela diz: imagina-te impossibilitado por leis soberanas de socorrer ao amor da retaguarda que em desalinho caprichoso chamasse e imprecasse por ti. Terceira lição: envolvê-los em preces. O Evangelho segundo o Espiritismo traz até uma grande coleção de preces
dignas de qualquer altura. E fala da importância da oração pelos que acabam de deixar a terra, como forma de ajudar no desligamento do espírito, tornando o seu despertar no além mais tranquilo. Para enfrentarmos a dor da perda de entes queridos, devemos partir primeiro da fé. Na fé e da confiança na imortalidade da alma, que é apenas a transição de um estado físico para outro estado, o qual seja a saída do mundo físico para a vida do mundo espiritual, que a alma liberta do corpo segue o seu curso mantendo a sua individualidade, levando consigo as experiências, os amores, os laços de família que são ainda mais reforçados. Postos que libertos do corpo, os espíritos compreendem melhor certas situações, às quais enquanto estavam no corpo passavam despercebidos. A crença na vida após a morte e que a separação é passageira traz um grande consolo no momento da partida daqueles que amamos. Pois é, lembrar os bons momentos vividos com esse ente querido, esse amado, sabendo que nada acontece por acaso e que a separação é apenas momentânea, demonstrando assim fé e confiança nos desígnios de Deus e na possibilidade do reencontro. Sabendo que a desencarnação é para nós inevitável, devemos nos preparar para ela, vivendo cada instante, uns com os outros, como se fosse o nosso último dia, aprendendo e compartilhando conhecimentos, amando, perdoando e servindo ao bem comum. Cultuar a memória dos entes queridos desencarnados, mediante ações de que eles se alegram, de que possam participar, inspirando-nos e protegendo-nos, ou aprendendo conosco aquilo que não souberam ou não quiseram aproveitar. Dessa forma, tomemos muita atenção, agradecendo a Jesus divino e amado Mestre por mais esta rica e feliz oportunidade